Olá, Ana Paula. Olá, boa noite. Me ouvindo? Tudo bem? Tudo bom? Tá me enxergando bem? Ótimo. Então tá bom. O pessoal tá chegando. Vamos Prazer, esperar. né, receber o pessoal aqui com a gente. Tô vendo aqui algumas pessoas e dizer, né, começar já a dizer que é um prazer recebê-la aqui essa noite. Poxa, Pra o gente prazer tratar é de um todo assunto, meu. pra gente tratar de um assunto que é tão importante, né? Muito Prometo importante. trilhá-lo com toda delicadeza. Prometo. Vou bem devagarzinho, mas é muito importante que a gente fale sobre isso. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que muitas pessoas têm dúvidas, né, em relação a esse assunto, tem um certo tabu, medo, às vezes, de falar sobre o assunto. Eu acho importante e bem recorrente a gente discutir sobre isso. Desmistificar algumas coisas também, né, que acaba virando mitos para algumas pessoas. Com Mas certeza. aí né, mas a gente vai se falando e o pessoal está começando a chegar. Boa noite, pessoal que está chegando. Olha lá, a Jorda chegou, estava esperando você, viu, Jorda? O pessoal está aí, o Patrick, o pessoal está chegando. Bom, é, vamos começar, né? Vamos começando e o pessoal vai nos acompanhando. Vamos caminhando. Isso. Nós vamos falar hoje, para quem está chegando agora e de repente não sabia, está entrando na live agora, a gente vai falar sobre a questão do luto súbito, né? E o luto antecipatório. E para a gente falar sobre esse assunto, eu convidei a Ana Paula Augusto Ponce, que é psicóloga, para a gente discutir um pouquinho sobre isso e tirar algumas dúvidas. Eu vou apresentar a Ana Paula para vocês. A Ana Paula Augusto Ponce é psicóloga, ela é formada pela Universidade Paulista, Unip, pós-graduada em neuropsicologia pela Universidade de Araraquara, Uniara, é pós-graduada em Psicologia do Trânsito pelo Centro Universitário Barão de Mauá, daqui de Ribeirão Preto. É psicóloga clínica e social, consultora na área de recursos humanos, professora da disciplina de neuropsicologia do curso de especialização de psicologia hospitalar e da saúde, né, do Centro Universitário Barão de Mauá, e atua na área da assistência social como diretora de planejamento e vigilância socioassistencial no município de Pontal. Mas a Ana é daqui de Ribeirão, né? Mora aqui também, né? Hoje, atualmente, eu me divido um pouquinho cá e um pouquinho lá. Sou uma navegante Isso dessas aí. estradas como você. Isso aí. Mas Bom, é isso, então. Seja bem-vinda, muito tá? Estou obrigada. apresentando você, o pessoal que não conhecia teve a oportunidade aí de saber um pouquinho quem é a Ana Paula. Eu já conheço de algum tempo e sou suspeito falar sobre você, né? Mas Bom, vamos lá. primeiro gostaria de agradecer o convite assim precioso para falar sobre um assunto tão delicado e, como eu disse no começo, prometo trilhá-lo com todo carinho e toda delicadeza, né? Porque a gente tem um monte de gente aqui e cada um sabe quais são os momentos que estão passando. Então, agora eu vou retribuir a gentileza e apresentar o Josué. Josué Franco é professor universitário, escritor e contador de histórias, tem 30 anos de experiência no magistério, é licenciado em Letras, Artes Plásticas, História e Pedagogia. Como historiador, pesquisa a importância de contos, das histórias na formação das pessoas, e um dos seus contos trabalha justamente sobre a temática que a gente, por esse caminhozinho que a gente vai adentrar hoje, né? Que é o Açucena. O Açucena também fala sobre a morte, sobre o luto. Então, se você me permite iniciar, Josué, eu gostaria de saber da sua experiência escrevendo esse conto, o que te levou, como é que foi escrevê-lo e como é que é hoje receber o retorno. É um conto infantil, né?
Um conto infantil. É um conto infantil e, assim, ele é antigo, ele não é novo, ele foi publicado, assim, recentemente, né, digamos. Mas ele é um conto antigo que eu escrevi num período ainda que eu dava aula para crianças do quarto, quinto ano. E eu queria falar sobre a metamorfose, mas gostaria de envolver numa história, né, já tinha aquela vontade de escrever, né, de escrever literatura, para criança principalmente. E foi quando, então, eu escrevi o Açucena, não sei se o pessoal consegue visualizar daí. Aliás, eu queria agradecer o André Augusto, que esse final de semana fez um trabalho interessante, né? Acho que você também viu, Vi. sobre o Açucena. E eu escrevi este livro, e quando eu escrevi, na época, a gente usava o mimeógrafo ainda, né? Não sei se Não. você conheceu o mimeógrafo. Opa! E aí, o que eu fiz? Eu acabei transcrevendo isso para o papel e reproduzindo através do mimeógrafo, onde cada criança recebeu a sua história. E nós fomos lendo juntos. E o Açucena, ele fala sobre a cadeia, ele fala sobre a metamorfose, mas fala também sobre a cadeia alimentar. E num momento inesperado, muito rápido até, a Açucena ela é devorada por um pássaro, né, cumprindo aí a cadeia alimentar. Neste momento eu percebi que as crianças assustaram, né? Ficaram assim meio apreensivas porque elas me disseram, eu até me recordei disso, que elas me disseram assim, ô professor, mas ela é personagem principal, ela não pode morrer. E aí que eu me toquei dessa questão da morte, né? Porque quem são os nossos personagens principais no dia a dia, né, para uma criança? Geralmente é o pai, a mãe, que são os heróis, os personagens principais da vida deles. E aí, quando a criança disse, o personagem principal não pode morrer, eu falei, poxa vida, né? Ele morre, o personagem principal morre, né? Ele morre, sim. E aí, então, eu comecei a me tocar em relação a essa questão de trabalhar essas situações do luto. E foi uma experiência importante para a minha carreira, né, como escritor. Esse livro ele já andou por algumas cidades, aí, por alguns municípios, inclusive num município próximo a São Paulo, a escola inteira fez um trabalho com o livro, eu fui até convidado, porque as crianças realmente, quando chega na fase da morte da Açucena, que para eles ela é, de fato ela é a personagem principal da história, ela não poderia morrer. E aí eu fico pensando, né, o que acontece na cabecinha de uma criança, se na nossa, do adulto, do adolescente, já é difícil, né, pensar sobre essa questão do luto, da morte inesperada, ou mesmo do luto antecipatório, né, que também é difícil para a gente. Mas como ficaria isso na cabecinha da criança? Então, eu fiquei pensando, aí fui pesquisar outros livros, né? Até te apresentei alguns já, e vou apresentar aqui, não sei se o pessoal consegue visualizar. Esse é Tempos de Vida, né? Uma maneira assim bela, né, de explicar a vida e a morte para as crianças. São poucos os livros que a gente tem no mercado que fala sobre isso. Nós temos esse daqui, que foi um que você achou muito interessante, que é o Pato, a A Morte e Morte a e a Tulipa. Tulipa. É um livro muito interessante, realmente. Temos outros, mas assim, não tantos. E por quê? Porque realmente parece ser um tabu, algo difícil de conversar dentro das escolas, dentro de casa, os pais com os filhos, os professores com os alunos. Então, isso me trouxe essa vontade de querer discutir, falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, essa experiência minha com o Açucena realmente aguçou a questão da gente meio que se apropriar um pouco mais desse assunto, para quando estiver numa situação ou com parentes próximos da gente mesmo, ou na condição de professor ou de amigo, saber falar um pouquinho sobre isso quando a gente for solicitado. Então, aproveitando aí que eu falei a respeito dessa questão do luto súbito e do luto antecipatório, eu queria que você me explicasse para a gente
né, a diferença desses dois lutos, o que seria o luto súbito e o que seria o luto antecipatório para as pessoas aí que estão nos ouvindo. Bom, quando você me fez o convite, eu fiquei pensando inicialmente, né? Falar sobre luto é sempre muito difícil. E a gente tem na cabeça essa ideia de que a gente tem que evitar a dor, né? A gente tenta, na verdade, de todas as maneiras evitar a dor. A gente foge daquilo que nos mobiliza. E antes de eu falar um pouquinho sobre a conceituação do luto antecipatório e o luto súbito, porque eu acho que a gente pode usar esse termo como contraponto um ao outro, a gente tem que falar do que é o luto. O luto é um processo que a gente passa diariamente de perda de um objeto amado. E esse objeto não é no sentido literal. Esse objeto pode ser alguém, algum plano, uma relação, um emprego. Então, a gente, no decorrer da nossa vida, a gente vai vivenciando lutos. O nascer é um luto, né? Eu saio daquele estágio, criança, bebê, masturo do estágio fetal para o mundo. Então, eu estou deixando um ambiente indo para outro. A passagem da infância para a adolescência é um luto. A mudança de uma casa é um luto. A perda de um emprego é um luto. A separação é um luto. Eu estou perdendo do horizonte um objeto de afeto ou aquilo que me mobilizava um afeto, um amor, né? E eu preciso me reinventar, eu preciso me encontrar numa nova situação. Especificamente hoje a gente vai falar sobre o luto da morte, né? Então, como é que a gente passa por essa perda tão dolorosa? Porque, por exemplo, a morte de uma mãe não é só a morte da mãe, ela é a morte da filha, né? Aquela filha daquela mãe deixou de existir. Eu me via nos olhos daquela pessoa, eu era admirada, e eu sou o que sou porque eu era admirada por aquela pessoa. Então a gente vai passar por diversas fases nesse luto que é conceituada aí, na verdade são fases que a gente não pode dizer que elas são contínuas e lineares, né? A Elizabeth Kubler-Ross, ela conceituou o luto em 5 fases. Então, primeiro é a negação, depois vem a raiva, vem depois uma fase de negociação, depressão e aceitação, que a gente chama de elaboração. E isso não acontece nessa sequência. A gente transita e a gente volta, né? E o luto, ele é vivido por cada pessoa de maneira diferente. Não existe fórmula para a gente passar sobre isso. Então, se no universo do adulto é uma experiência tão dolorosa, nós que já temos a oralidade, o aprendizado, toda a nossa bagagem cultural, bagagem familiar, bagagem social, temos uma dificuldade tremenda de lidar com a perda, com a ausência física, né? E eu costumo dizer que a gente consegue... Tem uma médica geriatra que, durante esses dias, depois do seu convite, eu dei a mão, fui lá e pedi a mãozinha de várias pessoas para percorrer esse caminho comigo. E tem essa geriatra, o nome dela é Ana Cláudia Quintana Arantes. E ela tem um livro muito bonito que eu pude ver e assistir alguns vídeos dela falando, que chama-se A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. E a Ana Cláudia, ela é especialista em cuidados paliativos, né? E aí agora eu vou fazer um vínculo com o termo do luto antecipatório. Nos cuidados paliativos, os profissionais trabalham o cuidado com aquelas pessoas que já tiveram um prognóstico, né? E que é certo a morte, né? Então, essas pessoas cuidam da vida
durante esse percurso de finitude tão concreta. E ela costuma dizer que a vida é o que acontece entre o nascer e o morrer. E aí eu fiquei pensando, né? Como é que a gente pode pensar o luto antecipatório? O luto antecipatório é a gente sofrer por esta possibilidade de finitude. Hoje a gente vive todos os dias o luto antecipatório, dentro de uma pandemia. Todos os dias a gente vive a iminência da gente, ou alguém que a gente ama, ou alguém que a gente conhece, ou alguém que é próximo de alguém que a gente ama, morrer, com uma doença que progride tão rapidamente. E o luto antecipatório, ele fala justamente sobre isso, sobre esta preparação para a morte. Esta preparação da possibilidade de você rever o conceito de morte como algo que faz parte da vida. Todos nós, Josué, você que trabalha com contos, com folclore, Tia Cleide que está me assistindo, o livro sobre contos cívicos brasileiros está nas mãos de um contador de história e que estuda isso com muito orgulho. A primeira coisa que a gente fala assim, quando, eu não sei, não. Mas a única certeza que a gente tem é a morte. Não é isso que a gente costuma dizer? E como é difícil a gente lidar com aquilo que a gente diz assim, tá, a única certeza da vida, que eu sei que eu vou morrer. Mas na hora que você fala da morte, que você encara ela, é muito difícil. Então eu vou para o conceito do luto antecipatório. Esse conceito foi dado por um alemão na época da Segunda Guerra, um psiquiatra alemão, Erich Lindermann, que começou a observar nas esposas dos soldados que iam para a guerra uma dificuldade de aceitação quando esses soldados sobreviviam e voltavam. Essas mulheres, frente à ausência física desses maridos, começavam a elaborar este luto, a perda, a morte. Então, elas tinham esse luto antecipatório, aceitavam a possibilidade não, a concretude da morte, e quando este homem, esse marido partia, retornava para casa, ela tinha que elaborar outro luto, né? Aquele que ela já tinha ido, e esse médico, esse psiquiatra, foi quem cunhou esse termo do luto antecipatório. Então, é esse processo de preparação, se é que a gente pode dizer que tem uma preparação para a morte. E aí eu vou fazer um contraponto com o luto súbito, né? Que é este, que na verdade todos os lutos, toda morte é súbita, né? A gente nunca está esperando dela, apesar de achar que ela é a única certeza na vida. Então, estes são os conceitos de luto antecipatório e o luto súbito, que seria o luto que nós poderíamos colocar bem entre aspas, o normal. Entendi. Uma pergunta muito recorrente dos professores, de pais, em relação a essa questão da morte de uma pessoa próxima, né, da gente, da criança, de uma pessoa querida. Normalmente, pais e professores acabam dizendo para a criança, teu pai ou tua mãe, quando morre, ou mesmo um animalzinho, virou estrelinha, foi morar lá no céu. E o que você, como psicóloga, pensa sobre isso? É legal a gente dizer isso, que uma pessoa virou estrelinha e foi morar no céu, e essa pessoa não vai voltar mais? Ou a gente senta e conversa com essa criança? E em que momento, em que idade isso é indicado para a gente ter esse diálogo? Porque é uma das questões mais recorrentes, tanto dentro de escolas, quanto dentro das casas, que a família e os professores sentem essa dificuldade. Então, normalmente, eles usam essa metáfora, né? Virou estrelinha, foi morar no céu, foi morar com Deus. Mas até que ponto isso é interessante ou é legal a gente trabalhar com a criança? Como que você vê isso como uma profissional
psicólogo ou como pessoa também, né? A gente pode ter os dois pontos de vista aí. Vamos lá, Josué. A gente tem correntes dentro da psicologia que, na verdade, eu acho que a gente tem que aceitar todas as possibilidades. Eu, particularmente como profissional, penso que a morte deve ser tratada como um assunto natural. Deve ser falada e a gente não deve ter medo de conversar com a morte, respeitando, claro, cada fase da vida, cada ciclo de desenvolvimento. Para as professoras que estão dentro das escolas, conhecem bastante esses ciclos de desenvolvimento. Para os pais que estão dentro de casa, tem um conhecimento da vivência daquela criança. Eu orientaria a utilizar de artifícios de acordo com a faixa etária. Então, a gente tem ali a fase pré-escolar, penso que até uns 5 anos aí, e a gente tem tantos livros, Josué, você me colocou em contato com um universo tão bonito e tão delicado que tratam a morte, na sua grande maioria, até o Açucena, né? Como pode, ela foi comida num movimento que era natural, né? Ela foi devorada por um outro animal na cadeia alimentar. E a grande maioria dos livros que eu tomei contato infantil, eles procuram tratar a morte como uma progressão evolutiva, faz parte do viver. Este primeiro livro que você mostrou, Tempos de Vida. Este livro eu achei muito interessante. O Tempos de Vida, assim como você abordou lá na cadeia alimentar, e de repente aquilo virou algo mais do que apenas um processo evolutivo, o Tempo de Vida, ele aborda, ele procura trazer para a criança de uma maneira lúdica como é o tempo de vida das coisas do mundo, das plantas, tudo, dos bichos, das pessoas, né? Então, eu percebo que os livros infantis, na sua grande maioria, eles vão tentando aproximar a criança desse morrer que faz parte da vida, né? Aquele que eu disse para você que é o pato, a morte e a tulipa, ele aproxima a morte do patinho, que no decorrer da sua vida já percebe que não é mais tão vigoroso, e vai ali se aproximando, e a morte vai convivendo com a vida, e num movimento suave, quando há a morte do patinho, a morte o carrega em seus braços e o coloca no rio para seguir. Então, usando de subterfúgios ou de maneira lúdica, eu acho que sempre é tempo de se falar de morte com as crianças. Porque a gente tem uma ilusão, Josué, de que as crianças não entendem, né? Então, eu tenho muito receio de dizer assim, fulano, ou papai, ou mamãe, ou vovô, vovó, foi para uma viagem. Independente da fase que essa criança estiver, ela vai viver um processo de ansiedade esperando essa longa viagem terminar e esse vovô voltar, né? Nessas pesquisas que eu fiz, teve um relato de uma psicóloga falando de um paciente, ela atende crianças, e ela falava assim, teve uma criança que chegou até mim de 5 anos e contou que ela estava no portão com a mãe, e a mãe falou assim, olha que céu estrelado, meu filho. E essa criança tinha perdido a avózinha. E a criança virou para ela e falou assim, nossa mãe, como tem gente morta no céu, né? Então, o conceito é abstrato e a gente tem que se aproximar disso com delicadeza. Sou eu quem entendo o filho que eu tenho em casa, né? E eu só penso que a gente não pode fantasiar. Então, eu acho que a gente tem recursos modernos, a gente pode lançar mão como livros infantis para determinadas faixas etárias e falar da morte como um processo natural do encaminhamento da vida, né? De uma maneira suave e delicada, porque dependendo da criança, e eu acho que todas elas, na verdade, são muito inteligentes e perspicazes,
eu falo de uma viagem onde virou estrelinha, mas a criança está brincando ali no chão da sala e a mãe está chorando, ou está conversando ao telefone com uma amiga, ou chorando a perda, ou sentindo a dor, e aquele processo todo de inadequação, e você vai gerando uma confusão nessa criança. Então a gente tem que tomar muito cuidado realmente ao se aproximar, né, com isso. Mas eu prefiro não a fantasia, né? A fantasia, eu prefiro utilizar dessas ferramentas que a gente tem hoje. Tem algumas pessoas compartilhando aí, dizendo que a criança às vezes tomou contato com a morte através de um filme, através de um livro, até através de uma música, né, é possível esse contato. E a gente criar criar esse ambiente para a gente falar sobre para a conversa, né? Isso. Eu acho que são grandes condutores, grandes fios condutores para conversas. E que não necessariamente precisam, por exemplo, se você for usar do artifício de ler um livro infantil, essa conversa não precisa acontecer após a leitura do livro. Certamente isso vai suscitar coisinhas que vão permear, e quando você menos esperar, a criança vai te abordar, né? É verdade. Quanto você menos esperar, ela vai te surpreender. Ô, Ana Paula, a gente está num momento difícil, que é esse momento de pandemia, e a gente sabe, eu tenho amigos, amigas, que passaram, e alguns que estão passando por essa situação, que é assim, ter um parente muito próximo, que de repente, neste momento, está hospitalizado, doente, no caso da Covid, e já teve casos de outras situações desse parente, desse familiar, ter ido para o hospital e não ter voltado mais para casa. Como que a gente deveria tratar sobre esse assunto? Mesmo até com o adolescente, olha, a gente esclarece, conversa, a mesma coisa que você disse aí com a criança, porque em algumas situações nós tivemos já, por exemplo, o pai ou a mãe que foi para o hospital e não voltou mais. E o pior de tudo isso ainda é que não teve oportunidade, digamos assim, nem de presenciar ali, né, um velório, de participar dessa questão de um luto, o luto vai ter, obviamente, mas nem se despediu daquela pessoa, né, fisicamente. Então, neste momento, a gente tem algumas pessoas que estão com parentes hospitalizados e algumas famílias já sabem que esse parente não retornará por conta do próprio médico já ter alertado, né? E aí você tem em casa parentes. Ontem mesmo eu tive uma amiga que me ligou dizendo, olha, minha filha está com a avó hospitalizada e o médico já disse que vai ser muito raro ela retornar. O que eu faço? Como conversar com a minha filha sobre essa questão? Eu já vou preparando, eu já vou antecipando, ou eu espero e deixo acontecer? Como trabalhar isso com o adolescente? Eu vou retomar a questão da gente falar da morte, da gente não ter medo de falar da morte, de ser um tabu. A gente precisa transpor essas barreiras, e é claro que a gente avançou muito, a gente vê muitos movimentos das pessoas se manifestando um pouquinho mais, mas a gente precisa começar esse processo interno. Eu penso que desde o início o adolescente ou a criança tem que fazer parte disso tudo que está acontecendo. Cada um com a sua linguagem, né? Um adolescente a gente pode abordar de uma maneira um pouco mais direta, e a criança com um pouco mais de cuidado e pensando de que forma que eu posso acessar, porque eu repito, não existe uma fórmula, sou eu quem conheço o meu filho, eu que sei como é que ele foi criado, qual é o ambiente, qual é a cultura, quais são os valores, mas eu penso que a gente tem que participá-los de todo o processo, do adoecimento até a morte.
essas pessoas que hoje estão nessa situação de ter um parente em estado muito grave devido à pandemia do Covid, eu acho que eu vou contar uma experiência que eu vivi recentemente, foi na sexta-feira. A gente fala tanto da Covid, né, que as pessoas morrem tão inesperadamente de Covid, mas as pessoas morrem inesperadamente todos os dias, os nossos morrem e se vão todos os dias. É que a gente nunca falou tanto sobre morte. Morte é uma palavra que está todos os dias na mídia, e a morte tem vários zeros na frente, tem várias casas decimais, então ela vem apavorando, e é por isso que é importante a gente compartilhar todo o processo com os nossos adolescentes, ou com as nossas crianças. Adoeceu, internou, colocá-los no máximo possível em contato com a progressão disso, com os boletins, em contato, eu sei, e estar preparado para a reação, sabe, Josué? Às vezes as pessoas vão apenas, os adolescentes, as crianças vão apenas ouvir, e as crianças podem voltar a fazer aquilo que elas estavam fazendo, e os adolescentes podem voltar para os seus quartos e se fecharem nos seus quartos, nas suas televisões, mas não nos seus celulares, mas não falar sobre isso não significa que eles não sintam, né? A gente vai fugir da dor, a gente vai fugir do contato com ela. E às vezes não falar serve muito mais a nós, adultos da relação, está muito mais a serviço da gente conter a nossa ansiedade, de não ter que tocar num assunto tão delicado com uma criança ou com um adolescente, do que pensar nesta criança e num adolescente. Está muito mais a serviço de pensar assim, o que eu farei com isso depois que eu contar para ele, como é que eu vou lidar com isso, do que, né, se vier me questionar o que eu vou falar, do que pensar que é necessário para que não se diminua, mas que o luto antecipatório também vá acontecendo com aquele adolescente ou com aquela criança. Então fale sobre isso. Por isso que eu acho muito importante essa questão ser trabalhada na literatura infantil, né? Porque ela já vai preparando, né, tanto a criança, e depois eu acho que a literatura ela trabalha de uma forma menos agressiva, e num momento em que a criança não está vivenciando aquilo. Então, de repente, ela vai aceitar aquilo de uma forma melhor, né? Tanto que a gente vê nos clássicos mesmo da literatura, a maioria dos clássicos começa com a morte da mãe, né? Eu sei que a gente não vai reforçar isso, mas normalmente você tem lá Branca de Neve, a mãe morreu, Cinderela, a mãe morreu. Então começa com essa questão morte e depois vai se trabalhando isso no ponto para aquele personagem superar essa dificuldade daquele momento. Então eu acho importante esse diálogo, principalmente através da literatura. Sim. E a gente não precisa esperar um momento crucial para sentar com a criança e falar sobre isso, né? A gente pode estar falando ali no dia a dia. Mas eu gostaria que você dissesse também a respeito dessa diferença e se há essa diferença. O luto antecipatório ou o luto súbito, existe aí uma diferença muito grande. Por exemplo, num luto antecipatório, que eu sei que a pessoa está fragilizada, doente, para morrer, é mais tranquilo para a gente como ser humano receber isso do que aquele luto que acontece subitamente, a pessoa morre ali do nada e você toma aquele choque, ou isso depende muito de pessoa para pessoa, né, da sensibilidade de cada um do dia a dia, do grau ali de afinidade com as pessoas, né? Porque a gente pensa assim, o luto antecipatório. Eu já ouvi muitas vezes famílias que têm lá alguém hospitalizado dizer, né, que está lá 1, 2, 3 meses, dizer, até seria, né, nesse momento interessante que essa pessoa acabasse falecendo, morrendo, porque está sofrendo muito. Então aí eu penso, será que seria, nesse caso, é mais, não digo tranquilo, mas é mais fácil da pessoa aceitar o luto do que
algo súbito, né? Algo que acontece do nada. Para a psicologia, como que a gente trabalharia isso? Vamos pensar, Josué, que o luto antecipatório, eu vou pegar esse teu exemplo de uma pessoa que está lá com um prognóstico de morte e o luto antecipatório, eu acho que ambos são dolorosos no final e o processo do luto, talvez o antecipatório nos dê uma oportunidade um pouquinho maior de... eu vou usar um termo que eu não sei se é, mas é o que me vem à cabeça. Acertar as contas com aquela pessoa que está partindo. E acertar as contas não é no sentido negativo, não. É ser presença, é dizer que ama, é relembrar momentos, porque aquela pessoa que está indo, não interessa o passado, não interessa a história, ela não levem no sentido pejorativo, mas ela deixa de ser o personagem para ser ela no fim da vida. É ela que ela tem para entregar para aquela pessoa. Então, para se aproximar quando possível, né? Para resgatar a história daquela pessoa que te fez ser quem você é hoje, né? Que te ensinou e tem uma história dentro da família, para resgatar o quanto essa pessoa foi valorosa, para se aproximar, vai ser doloroso, com certeza, na hora que partir. Mas eu penso que é uma grande oportunidade da gente resgatar uma série de coisas com essa pessoa e dizer para ela o quanto é importante. Porque quando a gente vive o luto, um luto, seja qual for, eu vou dizer, muito próximo, assim, de pai ou de mãe, como eu disse no começo, a gente não deixa só de ser filha daquela mãe, a gente não perde só o pai, a gente perde a filha daquele pai, né? Aquele olhar que brilhava quando me via, aquele olhar de orgulho. E aí, um dos processos do luto é você pensar assim: ai, se eu tivesse feito isso, ai, se eu tivesse falado aquilo, ai, se eu tivesse feito mais. E um dos processos do luto também é sentir a culpa por ter pensado que talvez a morte vá à leva, porque ele vai sofrer menos, também faz parte do luto. Então, eu enquanto profissional, enquanto pessoa, eu gosto de pensar que o luto antecipatório me dá a oportunidade de talvez vivenciar muito mais aquilo que talvez os nossos personagens do dia a dia, personagem filho, mãe, esposa, profissional, amigo, não nos deixe na proximidade com aquele que certamente em presença não estará. E eu costumo dizer também que o luto, o trabalho do luto, a gente fala que é o trabalho do luto, porque ele é Hércules mesmo, né? Lá, quando chega a aceitação, você entender que apesar da ausência física, aquela pessoa está dentro de você, ela é um traço teu. Ela é quem te trouxe até quem você é hoje. Então, quando você aceita que você vai seguir, não é sem, é apesar de, né? Essa pessoa está dentro de você, né? Essa mãe, esse pai, esse avô. Então, eu gosto de pensar e acredito, enquanto psicóloga, que o luto antecipatório nos dá a oportunidade. Sofremos, mas uma experiência que eu tive recentemente me fez, quando a gente fala assim, a gente perde o chão quando a gente morre, ou alguém literalmente morre subitamente. Mas eu, vendo a situação de uma amiga muito querida, eu falei assim, a gente perde o chão de qualquer jeito. A gente perde as referências. Então eu gostaria, se eu tiver que perder o chão, que eu perca tendo a possibilidade de ter olhado junto para o mesmo caminho. Entendeu? Entendi. De poder falar, ó, vai comigo, tá dentro de mim, é um traço de mim. Foi importante. Tá. Entendi. Agora, eu quero te perguntar uma outra coisa que eu costumo falar sempre.
tenho falado sempre, né? Principalmente agora, nesse período de pandemia, a gente até entende um pouquinho, mas isso já vinha acontecendo anteriormente. Que é o seguinte, eu não digo que nós temos que valorizar, obviamente, o luto, mas eu estava prestando atenção em algumas situações, e eu cheguei a comentar isso até no meu ambiente de trabalho, e em casa também, em relação a essa questão de morrer alguém, e muito rapidamente as pessoas já estarem, parece que, literalmente conformadas com aquela morte. Ou seja, eu cheguei a ver casos de pessoas que morreu na segunda-feira, na quarta-feira a família já estava se movimentando para outras coisas, como se aquela morte não tivesse. A gente até sabe que dentro das pessoas tem um significado, mas eu acho que a partir do momento que você banaliza essa questão do luto, que as coisas acabam de uma hora tão rápida, assim, sendo meio que banalizadas, eu penso que o adolescente, ele começa a não valorizar tanto a vida, porque ele pensa assim, poxa, fulana morreu e a vida continuou normalmente, né? Tudo continuou do mesmo jeito. E não é que eu sou saudosista, principalmente em relação à luto, não é isso. Mas lá no passado a gente tinha um tempo, digamos, maior em relação, havia um respeito maior em relação àquela pessoa que havia morrido. E eu acho que isso daí trazia para o adolescente também uma reflexão sobre a morte. Agora, hoje é tudo muito instantâneo. Morreu hoje, amanhã já está fazendo outra coisa. E algo que eu sempre comento, né? Tem gente me assistindo agora nesse momento, sabe que eu falo isso. Às vezes morre um amigo da gente, um professor, um colega de trabalho, e a pessoa está lá sendo velada e nós estamos trabalhando normalmente, né? A gente sai um pouco para ir depois, assim, tipo, no enterro. Mas é como se não tivesse acontecido algo tão importante que né, essa questão da morte. Então a gente acaba deixando de valorizar essa questão do nosso amigo, não digo parente, né, mas um amigo às vezes próximo que faleceu por conta do trabalho, desse compromisso que a gente tem nesse mundo nosso hoje capitalista do momento. Então eu estou lá com o meu amigo que trabalhou comigo a vida inteira, está lá no velório. Se não tiver alguém para falar assim, olha, vocês estão dispensados para ir até o velório, a pessoa acaba não indo. Então essa desvalorização, né, eu acho que isso acaba fazendo com que o adolescente perceba que a morte, ou melhor, que a vida não tem tanto valor, né? E neste momento a gente está tendo uma série de grandes situações assim, de tentativas de suicídios e de suicídios, talvez por conta também dessa desvalorização da vida. Então, a vida é muito importante e eu acho que faz parte de nós, de educadores, profissionais ligados à formação de crianças e adolescentes, repensar essa questão, né, de morte e de vida. Até onde que a gente está indo, o que a gente está fazendo no dia a dia. Não sei se você entendeu. Eu vou percorrer o seu caminho, levando em consideração algumas memórias, né? Que eu peguei já na vida adulta, mas que era muito normal. Lá no começo da nossa conversa, a gente falou sobre o quanto a gente evita a dor, né? Não tomar contato com a dor é um monte do momento. Se eu posso evitar o contato de uma dor que está distante de mim, que não é próxima, eu vou evitar o atrito, né? Eu vou me colocar no meu lugarzinho de conforto e eu vou evitar o contato com essa dor em qualquer momento. Eu vou retomar a questão da necessidade da gente falar sobre isso e trazer, como você diz, para a nossa vida como se não fosse a exceção, mas como se fizesse parte. Ler o livro, a gente tem lá o Rei Leão, que fala da morte do
do pai do Leãozinho, aí a gente passa por isso batido. A morte é só um momento emocionante do filme, para o Leãozinho se tornar o rei, na Matata lá. Mas vamos pensar lá na época dos nossos avós, um pouquinho mais antigo, a morte estava dentro de casa. A gente não tinha tantos recursos como a modernidade nos traz, do adoecer em hospitais, né? O médico ia em casa. A gente tratava dos nossos doentes em casa. Os nossos doentes morriam em casa. Nós velávamos os nossos mortos na sala de casa, né? Então, a morte era parte do dia a dia. Há o sofrimento? Claro que há o sofrimento, mas vínhamos todos, os vizinhos, dentro de casa, e quando podíamos fazer os rituais agora recentes de velório, antes da Covid, né, tirando aí as medidas sanitárias, a gente se reúne, a gente abraça, a gente leva, mas antigamente a morte estava dentro de casa. Então, uma criança lidava com caixão na sala de casa muito cedo, né? Lá na época das outras pestes, que a gente também não tinha muitos recursos da medicina, a morte estava ali na rua. Você abria, você tinha caixões. Então, a morte realmente, naquela época, fazia parte do dia a dia. Não que fosse menos sofrido para aqueles que ficavam, mas era um processo que estava fazendo parte ali da continuidade da vida. E hoje em dia, o meu olhar para isso, Josué, o luto, a primeira fase do luto, ela é a negação. E eu também não estou nessas famílias, mas eu vou tentar ajudar este olhar para o outro. Quanto àqueles que não vão ou não se preocupam, ou aquela pessoa fez parte de uma caminhada profissional e de repente eu dou tanto valor, como é que essas pessoas vão 5 minutos, um pouquinho antes do enterro? Eu não quero lidar com a morte, eu não quero chegar lá no velório e ver alguém chorando, e ver essa pessoa no caixão, e eu quero as boas memórias. Então é um processo, penso eu, para o olhar do humano, um processo de eu não querer passar por essa dor, que eu não preciso lidar porque ela não é minha, ela é da família, ela é do outro. Então a gente se fecha e faz o mínimo possível de movimento ao encontro do luto, né? E agora as famílias, a negação é uma das primeiras etapas disso tudo, né? Outra coisa que a gente precisa lembrar, Josué, é que quando você pergunta para alguém enlutado, porque o enlutado, durante umas 2 semanas, ele tem a vida dele povoada por um monte de gente que quer ajudar, que está ali, que está em cima, de repente a vida dele se torna realmente um vazio. Todo mundo vai embora e ele vai lidar com aquela dor sozinho, com as ferramentas que ele conseguir encontrar. Então, eu sei que a gente está se aproximando para o fim do nosso bate-papo, eu já estou aqui usando tanta coisa para falar. Quando a gente, se eu puder fazer, se você me permite fazer um fechamento, Josué, que eu acho muito importante, claro, para que a gente traga um conforto para falar de morte, para falar de luto, é importante dizer que o enlutado precisa, em muitas vezes, é claro que eu também não posso generalizar, de falar sobre o seu luto. E quando você diz para ele assim, você está bem? Você tem que estar preparado para ouvir o que aquela pessoa vai te dizer. Ser escuta, ser presença. Ele não precisa de palpite. Você tem que fazer as coisas que ele gostava. Ele não precisa. Ele precisa falar sobre a dor. Ele precisa ser ouvido. Para isso, a gente tem, é claro, os psicólogos, a gente tem um amplo espaço. Você não precisa falar, esteja presente. Sabe? Esteja ali, escute, aguente o tranco, seja apenas presença ou silêncio, né? Cada um vai viver. Tem aqueles que precisam falar, tem aqueles que precisam se calar. Respeite também. E a melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa que está passando por um processo de luto, seja ele o luto acontecido, real, da morte, da ausência da presença física, ou aquele que é antecipatório, é dizer assim, como eu posso te ajudar? E se ele te disser nada, seja presença. No momento que você puder ser presença. Justamente.
Bom, Ana, Ah, infelizmente nós chegamos ao final. gratidão. Eu queria agradecer novamente você, muito bom o nosso bate-papo. Quem sabe a gente se encontra novamente para trabalhar outros temas. Esse a gente Será um teria muito prazer. mais, né, para a gente falar, mas infelizmente o nosso tempo é este. O nosso tempo de O live é esse, né? nosso Como eu tempo digo, é tudo que aconteceu entre as 8 e agora. É o tempo que tivemos. justamente. Então, muito obrigado, viu? Muito obrigado e parabéns pelas suas palavras. Agradeço muito. Veio de encontro com o que eu penso em relação à questão da literatura. Acho que devemos ter mais livros sobre isso para as crianças, trabalhando de uma forma bem sutil, né? Amena, mas em momentos mais tranquilos, que eu acho que funciona melhor, né? No momento de dor, é difícil realmente a gente tratar desse assunto. Mas esse momento nosso de pandemia agora, eu achei que foi, assim, importante, justamente porque tem muitas pessoas passando por este momento difícil sem saber como lidar com ele. Então, mais uma vez, muito obrigado de coração. Fique com Deus e obrigado a todos que estiveram aqui conosco nesta Gente, noite. obrigada, E muito até. obrigada. Família, que eu sei que está aqui em peso, ó. A distância de vocês é grande, mas o amor é perene. É isso aí. Obrigada, E o Josué. pessoal se o pessoal que me acompanha até a semana que vem. Semana que vem falaremos sobre o folclore nosso, o folclore brasileiro. Tchau, até a semana Obrigada, que vem, Ana. gente. Tchau, tchau.